1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7ª aula já da gente ainda no mesmo conteúdo. E que bom, porque isso significa que a gente tá indo muito devagar, né? Pra gente poder ver tudo da forma como realmente deve ser visto, né? Para que vocês não tenham dúvidas na hora em que vocês forem resolver as questões do nosso livro de atividades, tá certo? Então, vamos lá, devagar ainda, 7º degrau. A boa notícia é que depois desse degrau só falta o 8º, tá? E aí depois da aula 8, vocês já vão estar preparados para resolver os exercícios, ok? Então vamos lá. Bom, a gente agora está na 6ª parte do estudo das orações subordinadas substantivas, e o que a gente vai estudar agora são as maneiras como essas orações substantivas podem se materializar, tá? Adianto a vocês que são 3 as formas que uma oração substantiva pode assumir. Ela pode vir desenvolvida, eu sei que a gente já viu, mas eu vou ver de novo, porque agora a gente vai começar a comparar, tá? Ela pode vir desenvolvida, ela pode vir justaposta e ela pode vir reduzida, tá certo? A gente vai ver as formas reduzidas um pouco mais à frente na nossa última aula sobre esse conteúdo, tá? Então vamos lá, primeiramente, falar de novo, porque a repetição leva a gente à perfeição, falar de novo sobre as orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Ana, você já falou que essas orações vêm introduzidas pelas palavras que e se, que nesse contexto vão ser chamadas de conjunções integrantes. Ou, se você quiser complementar, conjunções subordinativas integrantes. Tanto faz, fique à vontade para chamar da maneira como você quiser, desde que isso aqui não suma, tá? Integrante é a parte mais importante dessa classificação. Então, vamos lá. Quero que tudo passe logo, vou fazer minha análise agora bem rápida mesmo, porque vocês já estão, né, experts nisso aí, tá? Então, vamos lá. Quero, primeira oração principal, que tudo passe logo. Segunda oração, oração subordinada substantiva objetiva direta, introduzida pelo conectivo que, conjunção integrante. Quero, eu, sujeito elíptico, verbo transitivo direto, quero isso, a função do isso, objeto direto, automaticamente essa é a função da oração. Por que eu vou chamar essa oração subordinada substantiva objetiva direta de oração desenvolvida? Porque ela veio introduzida pela conjunção subordinativa integrante que. Tranquilo? Vamos agora analisar a construção período de baixo. Não sei se você virá, não sei, primeira oração principal, tá? Vamos lá, sujeito tá aqui, eu não sei, verbo transitivo direto, não sei isso. A função do isso nesse contexto, função de objeto direto, automaticamente essa vai ser a função que essa oração subordinada substantiva tem. Oração subordinada substantiva objetiva direta, nesse caso introduzida pela conjunção integrante se. É justamente por isso, gente, que essa segunda oração, que é a oração subordinada substantiva objetiva direta, também vai ser chamada de desenvolvida, já que ela veio introduzida pelo se, que nesse contexto vai ser chamado da mesma maneira que o quê? Conjunção subordinativa integrante, tá? Então, caiu uma questão esse ano na ESA, na EAR, na AFA, na EFON, na SPSEX, sobre orações subordinadas substantivas desenvolvidas. O que é que tu vai ter que encontrar introduzindo essas orações? Essas duas palavrinhas aqui, as conjunções integrantes que e se. Ana, e se a palavra que não tiver, se ela não fizer parte da estrutura da oração subordinada, então ela vai provavelmente ter outra classificação. Depois a gente vai falar sobre alguns casos em que essa palavra pode vir implícita, mas ela existe, tá? Relaxa, vamos devagar. Tranquilo? Então, recapitulando, orações subordinadas substantivas desenvolvidas vêm introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, ok?
Agora, vamos para uma outra forma de organizar a estrutura de uma oração subordinada substantiva. A gente tem agora, nesses casos que eu vou apresentar para vocês, orações substantivas que não vão vir introduzidas nem pelo que nem pelo se, mas elas vão apresentar algum conectivo introduzindo, certo? Só que nem vai ser a palavra que, nem vai ser a palavra se atuando como conjunções integrantes, tá? Então vamos lá. Antes de a gente chegar ao que é que vai introduzir, né, esse tipo de oração substantiva que a gente vai estudar agora, eu queria mostrar para vocês aqui esses 4 períodos, certo? E eu queria que vocês me ajudassem a fazer aquelas barras de divisão, tá bom? Vamos lá. Não sei onde deixei minhas coisas, vamos contar os verbos. Eu tenho aqui o primeiro verbo, sei. Cadê o segundo? Deixei, verbo deixar. Aqui, sei, está, sei, fez, perguntei e fez, tá? Isso que eu tô mostrando para vocês, esse primeiro passo, é para que vocês de fato percebam que isso aqui é um período, ó, começou com letra maiúscula, apresenta verbo, termina com ponto final. Eu tenho aqui com certeza período composto em todos esses enunciados que eu construí, tá certo? Período composto, período composto, período composto e período composto aqui também. Ana, tu tá muito lenta, porque é com a lentidão que eu consegui explicar todas essas etapas, né? Então vamos lá. Primeiro período, período composto. Segundo período, período composto. Terceiro período, aqui começou com maiúscula, terminou com ponto final. Tem mais de um verbo, período composto. Quarto período, começou com verbo aqui, né, com a letra maiúscula, veio outro verbo aqui, terminou com ponto final, período composto também. Então, todo mundo já sabe que esses 4 períodos que eu construí, todos são períodos compostos, ok? Agora, vamos tentar identificar até onde vai a primeira oração e onde é que começa a outra. Vamos lá. Não sei onde deixei minhas coisas. Gente, aqui nessa primeira formulação, onde é que tem uma palavra que serve de ponte, que serve de ligação entre uma oração e outra? Vamos ver. Eu acho que é essa daqui. Porque se eu apago onde eu não sei, deixei minhas coisas, o período fica mal articulado, confere? Então eu acabei de encontrar a palavra que está servindo de conectivo. Fui clara? Vamos lá, aqui embaixo. Não sei como você está. Eu também sinto que a primeira oração vai até o sei. Porque aqui, ó, aparece uma palavra que se eu retirar, não sei você está. Eita, deixa eu só ajeitar aqui esse sinal, tá, gente? Não sei como você está, ponto. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui, voltando. Na minha opinião, como eu havia dito a vocês, aqui eu tenho, ó, a primeira oração, na minha opinião, vamos ver. Se eu retiro aqui, ó, essa palavra, não sei você está, fica sem conexão, né? Fica mal articulado. Então, eu consigo perceber que esse como está atuando como um conectivo, tá bom? Então, eu já consigo ver até onde vai a primeira oração e onde é que começa a segunda oração. Massa? Aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Vamos aqui agora para o terceiro período. Não sei por que você fez isso. Eu sinto também, ó, que aqui eu encerro a primeira oração. Porque, veja, se eu tiro o porquê, não sei você fez isso, também fica mal articulado. Então, esse porquê também está servindo de conector. Está servindo de conectivo aqui. Confere? E aqui na quarta construção, perguntei de vocês fez isso. Vejam, se eu retiro esse qual, o período fica mal articulado. Consequentemente, eu já consigo perceber até onde vai a primeira oração e onde é que começa a segunda oração. Apareceu um elo entre a primeira e a segunda, você já sabe até onde vai a primeira e onde é que começa a segunda. Tá massa aí? Tranquilo? Alguma dúvida nesse ponto? Zero?
Então vamos lá. Não sei, não sei, não sei. Perguntei. Primeira oração. Onde deixei minhas coisas? Como você está? Por que você fez isso? E qual de vocês fez isso? Eu tenho aqui a segunda oração para cada um desses períodos. Agora vejam que interessante. Quando a gente analisa a natureza dessas primeiras orações, a gente nota uma coisa em comum entre elas e entre as orações principais que vêm acompanhadas por orações substantivas. Vocês estão percebendo que todas essas primeiras orações precisam ser complementadas? Estão notando isso? Não sei o que. Perguntei o que. Eu tenho ou não tenho orações características de orações principais que vêm acompanhadas por orações substantivas? Sim ou não? Massa! Agora vejam que interessante, mais ainda, essas segundas orações aqui são as grandes responsáveis por complementar o sentido das primeiras. E todas elas podem ser substituídas por isso. Vamos fazer um teste. Não sei onde deixei minhas coisas. Não sei isso. Não sei como você está. Não sei isso. Não sei por que você fez isso. Não sei isso. E perguntei qual de vocês fez isso. Perguntei isso. Vocês estão percebendo que todas as segundas orações foram substituídas por isso, sim ou não? Massa! Então elas têm uma chance muito grande de serem orações subordinadas substantivas. O que é que vai complementar a nossa certeza? O que é que vai fazer com que a gente realmente ateste que essas orações são de natureza substantiva? Elas precisam apresentar uma função sintática própria de substantivo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Como é que isso fica facilitado para a gente? Vamos investigar a função que o isso tem. Não sei isso. Esse isso tem ou não tem função de objeto direto? Porque eu não sei algo. Automaticamente, se o isso que substituiu essa oração tem função de objeto direto, como é que eu classifico essa oração aqui? Oração subordinada substantiva objetiva direta. A mesma coisa está acontecendo, foi uma coincidência, tá? Não é só objetiva direta que existe nesse caso, não. Depois a gente vai ver mais, tá bom? Mas aqui, coincidentemente, todos os issos que eu usei apresentaram essas funções, ok? Então, eu tenho aqui vários exemplos de orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Beleza? Todas elas vieram para complementar o sentido das orações principais. Vou até colocar aqui para vocês, ó, oração principal, oração principal, oração principal e oração principal. Todas elas têm essa mesma classificação, tranquilo? E todas as segundas orações vieram para complementá-las, tá bom? Na função, nesse caso, de objeto direto. Como eu falei, foi uma coincidência todas elas terem a mesma classificação, tá bem? Agora, qual é a pergunta que eu quero lançar? Essas orações que a gente acabou de analisar são orações subordinadas substantivas desenvolvidas? Será que aqui, ó, onde deixei minhas coisas, como você está, por que você fez isso, qual de vocês fez isso? Será que eu posso dizer que essas orações introduzidas respectivamente por onde, como, por que e qual são orações subordinadas substantivas desenvolvidas? Pelo amor de Deus, responda que não, tá? Agora, por que você vai responder que não? Porque, veja, para uma oração substantiva ser desenvolvida, obrigatoriamente, ela tem que ser introduzida por que e se. Não há outra condição. Ah, e detalhe, não há outras conjunções integrantes fora essas duas não, tá? Só existem duas, que e se, acabou. Certo? E essa é a característica de uma oração subordinada, substantiva desenvolvida. Tem que estar com uma dessas duas conjunções integrantes, com elas e somente elas, ok? Ou seja,
embora nós tenhamos sim aqui comprovado que onde deixei minhas coisas, como você está, por que você fez isso, qual de vocês fez isso, todas essas orações, embora sejam orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, como a gente já analisou, né, há minutos atrás, a gente sabe que elas não são desenvolvidas. Ana, e agora? E agora, o que é que tu vai analisar? Tu vai fazer o seguinte, tu vai focar em cada uma dessas palavras que introduziu, palavras ou expressões, tá? E tu vai perceber que conjunções integrantes, elas não são. Mas, de fato, cada uma dessas orações subordinadas substantivas veio, né, introduzida por um conectivo, por uma palavra que a serviu de conexão entre a primeira e a segunda oração, certo? Essas palavras que introduzem as orações subordinadas substantivas, que não sejam, no caso, as desenvolvidas, vão ser chamadas ou de advérbios interrogativos, tá? Pode ser que uma oração substantiva seja introduzida por um advérbio interrogativo ou pronomes interrogativos, tá certo? Que a gente já viu em aulas anteriores também, referentes à morfologia, tá? Agora, vejam só, um bônus aí para quem não lembra. Vamos focar nessa primeira estruturação. Eu vou pegar esse onde e vou formular uma frase com ele. A frase é a seguinte: onde deixei minhas coisas? Vamos lá. Vou pegar esse como e vou formular uma frase com ele. Como você está? Estão vendo o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando essas segundas orações, estou repetindo aqui, só que em forma de pergunta. Tranquilo? Vamos ver aqui a terceira. Não sei por que você fez isso, vou pegar daqui, ó, e vou formular essa frase. Por que você fez isso? Certo? Vamos parar, por enquanto, nessas três, depois eu comento a última formulação. Então, vamos lá. Quando eu pergunto onde deixei minhas coisas, se eu, sujeito, deixei as minhas coisas, objeto direto, eu deixei as minhas coisas em algum lugar. Confere? Se eu deixo minhas coisas em algum local, né? A palavra que é responsável por trazer a identificação desse lugar é, nesse contexto aqui, a palavra onde. Ela é a grande responsável por questionar em que local eu, sujeito, deixei as minhas coisas. Só que vejam, eu estou usando uma palavra que indica lugar, e lugar é uma circunstância. Circunstância lembra logo de cara uma classe gramatical chamada advérbio, né? Que é a classe responsável por trazer circunstâncias de lugar, tempo, modo, dúvida, afirmação, intensidade, negação. Né, basicamente, certo? Então, vamos lá, eu tenho uma palavra que traz uma circunstância de lugar, só que quando eu uso onde nesse contexto, eu estou usando onde para fazer uma pergunta, eu quero saber onde eu deixei minhas coisas, eu não lembro, como sempre, né? Não lembro, onde foi que eu deixei minhas coisas? Eu estou perguntando em que lugar eu deixei minhas coisas, certo? Por causa disso, esse onde é chamado de advérbio interrogativo de lugar. Ele é usado para introduzir uma pergunta e eu quero saber exatamente o lugar em que deixei minhas coisas. Até aí tudo bem? Então vamos agora para a segunda. Como você está? Bom, se eu pergunto isso para alguém, eu quero saber o modo como a pessoa tá, né? Você tá bem? Você tá mal? Você tá aí, né, nessa quarentena, como é que você tá levando? Você tá bem nesse período? Enfim. Então, quando eu uso esse como, qual é a circunstância que eu busco conhecer da pessoa com quem eu tô falando? O modo como essa pessoa está. Lembrando, lugar, modo, tempo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Lembra logo o que é você? Advérbio. Como eu tô usando esse como para fazer uma pergunta, a gramática vai chamá-lo de advérbio interrogativo de modo. Como você tá? Que modo, né? De que modo você tá? Tranquilo? Vamos agora para a terceira. Não sei por que você fez isso. Quando você pergunta para alguém por quê
você fez isso. Você quer saber a causa que levou alguém a fazer alguma coisa? Aqui a gente já chega, né, no caso, às circunstâncias mais complexas. Quando nós falamos em advérbio, né, até porque advérbio mesmo raiz só existe de tempo, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação, de intensidade e de modo, né? Advérbio. O resto das circunstâncias é representado por locuções adverbiais. E a gente também já trabalhou isso, né, durante as nossas aulas. Quando nós vimos os adjuntos adverbiais, eu falei a vocês sobre advérbios e locuções, tá? Então vejam, esse porquê aqui, duas palavras se juntando para formar uma expressão, né? Traz essa junção, traz pra gente um questionamento de causa. Por que causa você fez isso, né? Qual foi a causa que levou você a fazer isso? Então a gramática vai chamar esse porquê de locução adverbial interrogativa de causa. Eu quero saber a causa que levou alguém a fazer isso. Fui clara? Tranquilo? Então vejam, eu vi aqui, né, primeiramente, onde advérbio interrogativo de lugar iniciando uma oração substantiva. Eu vi como advérbio interrogativo de modo introduzindo uma oração substantiva e vi por que locução adverbial interrogativa de causa introduzindo uma oração substantiva. Por causa disso, todas elas são chamadas de orações subordinadas substantivas justapostas, ok? Não são desenvolvidas, são chamadas de justapostas. Fui muito clara? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês tiram comigo, tá? Nas nossas aulas online. Essa é, gente, deixa eu dizer agora, né, também, essa é o grande ponto positivo, tá? De quem tá aqui nessa videoaula, talvez pela primeira vez, né, me vendo, certo? Meu nome é Ana Lídia, professora de gramática, concurso militar. Vem comigo, tá? Vamos embora comigo para o meu curso presencial, né? Vamos lá, vamos para o Ceveste. Vou deixar meu telefone aí depois, tá? Na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, é só falar comigo, ainda tem vaga, tá? Eu não lembro agora quantas tem, mas eu posso informar, né? Isso para vocês um pouco mais à frente, tá bom? Então vamos lá. Agora aqui para o último exemplo, perguntei qual de vocês fez isso. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou pegar aqui essa segunda oração e vou transformá-la em uma oração interrogativa. Olha isso. Qual de vocês fez isso? Vamos lá. Estou usando aqui o qual, que é um pronome interrogativo. Eu estou usando esse qual para fazer o quê? Pergunta. Ana, não é advérbio interrogativo? Não é não. Porque aqui não tem nenhuma circunstância sendo trazida. Não tem lugar, não tem modo, não tem causa, né? Então aí não tem tempo, tá? Não tem nada. Aí é só uma palavra usada para introduzir uma pergunta. Então você vai chamar esse qual, esse quem, esse quanto, nesses contextos aqui de pronomes interrogativos, tá? Resumo da ópera. Oração substantiva desenvolvida, que-se, acabou. Tem que ter uma dessas duas conjunções integrantes. Agora, se houver uma outra palavra, né, usada aí para fazer a conexão entre OP e OS, a oração substantiva é justaposta. E a classificação da função se faz normalmente. Troca por isso, não sei onde deixei minhas coisas, não sei isso. Isso objeto direto, oração subordinada, substantivo objetiva direta, faz exatamente da mesma maneira, tá certo? Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Então é isso, tá? Vamos agora, né, descansar um pouco para a gente partir para a nossa próxima aula, ok? Até a próxima.